Daniel capítulo 8 nos mostra o que podemos chamar de a encarnação do anticristo. Não se trata da pessoa do anticristo final, mas a pessoa que aqui é retratada é uma encarnação, não no sentido de que o diabo se encarnou literalmente em alguém, mas no sentido de que ele traz consigo a mesma motivação, os mesmos propósitos que no final o arqui-inimigo do povo de Deus manifestará através do homem da iniquidade. Então nós vamos ler Daniel 8 e vamos falar um pouco sobre a encarnação do anticristo e entender este texto e suas implicações para nós. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 8, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar a ele fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo.
Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos a Tua iluminação e a Tua direção, para que nos livres de interpretações fantasiosas, descoladas do seu contexto, do contexto histórico em que essas visões foram dadas. Nos permitas, ó Deus, apenas aplicar aquilo que é aplicável, é inteligível, e entender principalmente, mais do que curiosidades sobre detalhes, entender as implicações desta feroz oposição que se levantou contra o povo de Deus no passado, e que sempre se levanta até a vinda de Jesus, quando um levante final será, no entanto, subjugado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ajuda-nos, ó Deus, a extrair deste texto, ao mesmo tempo, um estado de alerta e motivação para enfrentar a perseguição por causa do Evangelho e da nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a Escritura nos adverte que o aparecimento final do anticristo será antecedido e tem sido antecedido por manifestações de pessoas, de homens que têm o mesmo princípio de oposição ao reino de Deus e que por isso são como que encarnações desse homem da iniquidade. A palavra de Deus mesma, em 2 aos Tessalonicenses, eu peço que você abra lá, ela nos adverte, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve sobre a vinda do Senhor, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Alguns deles achavam que o dia do Senhor já tinha chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é um abandono generalizado da fé por parte da igreja visível, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Só que no verso 7, o apóstolo Paulo fala uma verdade importante para nós. Ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade, ou seja, o mesmo princípio, o mesmo poder, a mesma força que vai mover o homem da iniquidade final, ele diz, esse mistério da iniquidade já opera. Observe aí. Paulo está dizendo, ainda está para ser revelado o homem da iniquidade, mas o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E ele diz ainda que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sinais estes que só enganam aqueles que não dão ouvidos à verdade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essa manifestação final, ela tem sinais ao longo da história, por meio de manifestações do mesmo princípio de iniquidade. Nós encontramos também em 1 de João, eu quero que você abra lá, antes da gente entrar em Daniel, para a gente entender, dentro do contexto canônico, do contexto das Escrituras, no capítulo 2, o apóstolo João fala de um anticristo que vem, mas ele fala também de vários anticristos que já estavam presentes no seu tempo.
No século I, observe o capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. Preste atenção nisso. No século I, na era apostólica, a Escritura está dizendo que aquele momento já era a última hora. A última hora não começou agora. A última hora começou quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. É a última etapa da história da redenção. Ele diz, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, falando desse homem da iniquidade que falou Paulo, agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, há muitas manifestações do mesmo princípio iníquo de oposição a Deus. Mas há um que ele chama de o anticristo, que é a manifestação final, a mais cruel, a mais palpável de todas, que ainda aguarda num evento futuro. Mas ele diz, nós reconhecemos que a última hora já chegou, porque já existem anticristos no mundo. Ele está falando de hereges, de falsos profetas que na sua época estavam negando a divindade de Jesus e a sua plena humanidade. Então, o que o apóstolo João está dizendo, eles saíram do nosso meio. Eles saíram do meio da igreja, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. O que João está dizendo é, ao longo da história da igreja, nós vamos ver várias manifestações de oposição ao reino de Deus, umas mais intensas que a outras, e todas as vezes que essa manifestação está ocorrendo, o mistério da iniquidade está operando. De modo que, praticamente em todas as eras, a igreja precisa estar preparada para a vinda de Cristo. Não é nesta era mais do que em eras anteriores, porque sempre existem, de tempos em tempos, oposições cruéis ao reino de Deus. Tendo entendido esse princípio, é que nós vamos então tratar em Daniel 8 do que é a encarnação de anticristo e de uma das manifestações do mistério da iniquidade na época de Daniel, na verdade numa época imediatamente posterior. Nós estamos tratando daquela parte chamada apocalíptica de Daniel, né? Lembremos que a literatura apocalíptica é rica em sua simbologia. E nós não devemos exagerar na tentativa de interpretar cada coisa. E nem devemos abordar aquela visão futurista, achando que Daniel só estava falando do nosso tempo. E muita gente encontra agora em Daniel a explicação, a suposta explicação para uma série de catástrofes que acontecem hoje, ou da guerra que está acontecendo, a guerra na Síria e coisas desse tipo, como se Daniel não tivesse escrito para o povo do seu tempo, como se a Bíblia fosse só para a gente, né? Isso é, além de muitos outros erros e heresias que surgem dessa visão meramente futurista, existe o lado de que ela é egoísta, porque pensa que Deus escreveu a Bíblia só para o pessoal do século 21. Na verdade, todo o texto deve ser lido, antes de tudo, à luz do seu contexto original. Esse texto tem um sentido, primeiro, para os judeus da época de Daniel, que viviam o exílio, viviam a oposição ao reino de Deus, e ela serve também para a geração imediatamente posterior. E é preciso primeiro entender o que significou para eles, o que significou em termos do seu contexto, para entender o que significa para nós. É a mesma coisa o Apocalipse de João. Quando João fala da besta, só para falar rapidamente, não há tempo de expor esse texto aqui, no capítulo 13, João está falando em termos do seu tempo, ele está se referindo à perseguição romana contra os cristãos. E aquela perseguição é, sim, uma manifestação do mistério da iniquidade também. Então nós precisamos entender isso para que a gente não fique dando interpretações fantasiosas e que estão descoladas do seu contexto. Então eu quero começar com algumas observações importantes. E a primeira delas é que este capítulo ele apresenta paralelos e contrastes com o capítulo anterior. Você lembra, o capítulo anterior trata daqueles 10 reinos, daqueles quatro animais que representam 4 reinos, sendo que o último reino é um animal que tem 10 chifres indescritíveis, desse chifre nasce um chifre pequeno. E nós temos aqui, na verdade, os mesmos eventos, existem paralelos e contrastes. Nós temos, para começar, paralelos entre o capítulo 8 e o capítulo 7, que são importantes. Nós temos aqui os mesmos eventos narrados nessa segunda visão de Daniel, cujos desdobramentos agora são revelados de maneira mais detalhada,
sendo que as imagens desta visão do capítulo 8 correspondem a algumas das descritas dos capítulos 2 e 7. Nós veremos, por exemplo, que o carneiro do capítulo 8, aqui, você observe, corresponde ao peito e aos braços de prata da estátua de Nabucodonosor no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor. E corresponde também ao urso do capítulo 7, que nós tratamos na semana passada. Se você observar também o bode peludo, por sua vez, que é mencionado aí no versículo 5, que aparece para vencer o carneiro. Esse bode peludo, ele corresponde aos quadris e ao ventre de bronze da estátua de Nabucodonosor. E ao leopardo alado, do capítulo 7. Eu destaco em especial um importante paralelo no capítulo 8 e 25 e 2:34, capítulo 2:34 de Daniel, na estátua de Nabucodonosor, ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos que destrói a estátua. E no capítulo 8, capítulo 2, verso 45, também fala como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E no capítulo 8, versículo 25, nós encontramos grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E no verso 25 diz que aquele chifre, aquele rei, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, o reino é destruído, em ambos os casos, o reino humano é destruído sem o auxílio de mãos. Sendo que no capítulo 2 se aplica a todos os reinos, mas aqui se aplica a um reino em especial, como manifestação histórica do triunfo do reino de Deus. Lembre-se, o tema é o mesmo que perpassa todo o livro de Daniel, o triunfo do reino de Deus. A ascensão e queda dos reinos deste mundo e o triunfo do reino de Deus agora com foco em um reino em particular. Então existem esses paralelos entre essas visões, mas há alguns contrastes, e em segundo lugar eu quero analisar isso com vocês antes da gente expor o texto. Nós havíamos dito que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas, o hebraico e o aramaico. E aqui há um primeiro contraste. O hebraico, você vê o livro no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, está em hebraico. Do capítulo 2, verso 4, até o final do capítulo 7, está em aramaico. E agora o capítulo 8, ele volta para o hebraico. Então esse trecho em aramaico que começou em 2:4 e termina no final do capítulo anterior, e volta aqui, porque a partir de agora, os acontecimentos a serem profetizados, eles têm um interesse especial para Israel, embora ainda tenha uma mensagem de alcance mundial. Em segundo lugar, enquanto a visão do capítulo 7, observe aí no versículo 1, foi à noite, estando Daniel dormindo, esta do capítulo 8 foi durante o dia, ele estava acordado, o verso 26 menciona tarde e manhã. Ali era um sonho, uma visão que veio num sonho, aqui é uma visão quando ele está acordado. Finalmente, para acrescentar um último contraste, enquanto o sonho de Nabucodonosor cobriu toda a história, desde os seus dias até o estabelecimento do reino, e as visões do capítulo 7 cobrem o mesmo período, mas com especial referência à manifestação e destruição do anticristo. Neste capítulo 8 nós temos a história contada sob uma perspectiva temporal e geográfica menor e mais detalhada, concentrando-se em eventos que ocorreriam no período imediatamente posterior a Daniel. Convém ressaltar, no entanto, que os eventos específicos narrados estão em paralelo com alguns dos eventos do capítulo 7, como nós veremos, porque eles são representativos da oposição que o Império das Trevas levanta contra Deus e seus servos. E são também uma prefiguração daquela tribulação a ser levantada nos dias de Anticristo. E nesta visão em particular, meus irmãos, o cenário vai se concentrar em dois reinos. Observe que agora ele vê apenas dois animais, que correspondem às duas primeiras partes da estátua do sonho de Nabucodonosor. Aliás, a segunda e a terceira parte da estátua de Nabucodonosor, e corresponde a dois animais do capítulo 7. Então, seguindo a divisão natural do nosso texto, nós vamos expor primeiramente a visão, apresentando paralelo com as visões anteriores e já antecipando parte da interpretação geral. Em segundo lugar, nós vamos nos concentrar da interpretação que ocorre a partir do versículo 15,
Do versículo 1 até o versículo 14, nós temos a visão. Do versículo 15 em diante, nós temos a interpretação, conforme é dada pelo anjo Gabriel, quando nos deteremos no terrível antagonista do reino de Deus aqui descrito, o qual é talvez a mais emblemática prefiguração do anticristo. E ao final nós traremos algumas implicações e aplicações da mensagem para a nossa vida. Então vamos à visão. O que nós vimos aí, o que Daniel vê é o que eu posso resumir na frase: uma batalha pelo poder. Há uma batalha por poder aqui. E Daniel situa geograficamente e cronologicamente a sua visão. Vamos observar o verso 1. A visão é dada a Daniel, observe no verso 1, nos dias de Belsazar. 2 anos antes da visão anterior. No capítulo 7, se você olhar, lá diz que no primeiro ano de Belsazar ele teve aquela visão que ele teve de noite. Mas aqui no capítulo 8 é no 3º ano de Belsazar. Portanto, é preciso que você observe que quando Daniel tem essa visão, a Babilônia ainda era o império dominante. Ele situa o 3º ano de Belsazar e pelas comparações com os escritos extrabíblicos, nós estamos aqui no ano 550 ou 549 a.C. E aquele ano entre 550 e 549 é o ano em que Ciro, filho do rei Cambises da Pérsia, com uma princesa Meda, rompia o domínio de Astíages, o Medo, seu avô, e assume o controle dos medos e persas. Mas a Babilônia ainda não havia sido conquistada, ainda demoraria 10 anos. Mas não só isso, a visão se refere, portanto, a eventos futuros em relação ao tempo em que Daniel estava vendo a visão. No verso 26 já é dito isso. Mas são futuros em relação a Daniel, mas são passados em relação a nós. Não obstante, os eventos revelam o padrão da dinâmica e das tensões que envolvem o estabelecimento do reino de Deus, sendo, portanto, uma mensagem profética também para os nossos dias e para o tempo do fim, como ele diz no verso 19. Então, embora fisicamente na Babilônia, observe versos 1 e 2, Daniel é transportado em espírito para a cidadela de Suzã. E a cidadela de Suzã, naquela época, não tinha tanta importância, mas ela seria uma importante fortificação do Império Persa, o império que desbancaria o Império da Babilônia. Ela é mencionada em Neemias capítulo 1, verso 1, era onde Neemias estava, quando ele recebeu aquela comitiva lá de Jerusalém. O cenário onde vai se travar a batalha inicial, que lhe será revelada, é o rio Ulai. Observe aí os primeiros versículos. 2 lugares recebem esse nome, Ulai. Ulai era o nome do canal sobre o qual Suzã era construída. Mas também Ulai era o nome de um curso de água a leste de Suzã, por onde a esquadra de Alexandre desceria quando da luta contra os reis da Pérsia. E aí o que Daniel vê nesse lugar, nessa fortificação, que é uma região persa, mas que ainda não ainda vislumbrava o domínio persa. Ele vê um carneiro. Observe aí o versículo 3. Levantei os olhos e vi, e eis, diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, porém fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Observe que o último chifre sobe mais alto, é uma referência à Média e à Pérsia. Houve um determinado momento uma luta entre esses 2 reinos, mas houve um momento em que a Pérsia acabou dominando a Média. E isso foi especialmente com Ciro. Então o carneiro era a imagem. É interessante que o carneiro, ele vai falar já na interpretação, adiantando, observe o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, diz o verso 21, é o rei da Grécia. Então, o próprio texto já diz de quem se trata. Então, o carneiro, é interessante, era a imagem utilizada à frente dos exércitos persas quando eles iam à guerra. A assimetria, como eu falei, dos chifres, um maior que o outro, lembra as pernas do urso no capítulo anterior, que levantou-se sobre um dos seus lados.
Outra coincidência, como eu falei, é a referência tripla, né? O urso traz 3 costelas entre os dentes e o carneiro dá amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E segundo diz a visão, ele a princípio não encontra ninguém capaz de lhe resistir, nem de livrar-se do seu poder. Ele se engrandece e está falando aqui do avanço, da prevalência do Império Medo-Persa que desbancaria a Babilônia. Lembre-se, a Babilônia ainda está de pé. O rei é Nabonido, cujo corregente é Belsazar, que é mencionado em Daniel. Então, ninguém podia resistir ao seu poder. Mas observe que ele dá amarradas apenas para o ocidente, no capítulo 8, versículo 4, ocidente, para o norte e para o sul. Por quê? Somente o oriente parece estar livre do seu domínio, mas ele se engrandece para todas as outras direções. E quando nós analisamos a história, nós verificamos que os persas não realizaram muitas conquistas, ou no máximo tiveram um breve domínio na parte oriente, ao oriente do seu reino. Mas aquele carneiro não prevalece por muito tempo. Diz a palavra de Deus, a partir do versículo seguinte, do versículo 5, que surge um animal mais poderoso, e esse animal é um bode, e ele aparece do ocidente em relação à Pérsia, porque a visão se dá na Pérsia, ele está na Babilônia, mas em espírito ele é transportado para a Pérsia. E do ocidente aparece um animal capaz de desafiar a força e o domínio do carneiro. Segundo o texto, ele tinha um chifre notável, ele só tem um chifre entre os olhos, mas esse chifre é notável. Observe a descrição no verso do capítulo 8, do verso 6. Ele vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e ele tinha um chifre notável entre os olhos. Quando fala que ele vem percorrendo toda a terra, ele está ressaltando o alcance mundial das conquistas desse rei, mas quando ele diz que é sem tocar no chão, ele está fazendo uma referência à sua espantosa rapidez. Compare aí com o leopardo, é o mesmo animal, ou é um animal correspondente ao leopardo. Em capítulo 7, verso 6, lembra que o leopardo é um animal veloz, que surge depois do leão, que equivale também à Média e à Pérsia, ou à Grécia, melhor dizendo, que surge depois do urso. Então, com fúria incontida, esse bode, observe o verso 7, arremete contra o carneiro, ele lhe quebra os chifres, ele fere esse carneiro que até então ninguém podia resistir, ele pisa o carneiro, ele o pisoteia, ele o humilha. Mostra um reino mais poderoso do que o reino da Média e da Pérsia. A história nos mostra, meus irmãos, que Alexandre, porque aqui está falando que é o rei da Grécia, no verso 21. O grande chifre entre os olhos é o primeiro rei. E o primeiro grande rei, ou pelo menos mais famoso, é Alexandre. É claro que ele constrói um pouco em cima das conquistas do seu pai, Filipe II. Mas a história nos mostra que Alexandre conquistou um vasto império com uma rapidez espantosa. A rapidez dos seus exércitos era proverbial. Ele assumiu o poder após a morte do seu pai, Filipe II. Ele matou todos os pretendentes ao trono. Ele sufocou o levante dos gregos, a quem Filipe tinha dominado. Ele debelou rebeliões bárbaras nas fronteiras do império. Ele avançou contra a Pérsia. Ele venceu Dario III na Batalha de Galgamela. Ele conquistou o Egito ao sul. Ele fundou ali a grande cidade de Alexandria, que seria um grande centro cultural da antiguidade. E ele, não satisfeito com isso, resolveu marchar até o noroeste da Índia, que ele conquistou em cerca de 13 anos apenas. Ele fundou o mais extenso império que já existira até então. Esse é o bode, é o mesmo leopardo da visão do verso 7. Ele é veloz, ele é furioso, ele é irresistível. Mas uma coisa interessante acontece com este animal, com relação ao seu chifre. Observe. Tão rápido, verso 8, tão rápido quanto prevalece, o chifre notável se quebra na sua força. É interessante isso, o bode se engrandeceu sobremaneira. Ele se engrandeceu acima de todos, mas diz que na sua força
quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Quando ele diz que o chifre quebrou na sua força, ele está dizendo no auge das suas conquistas, no auge do seu poder, aquele chifre se quebrou. Quando ele era mais forte, ele se quebrou. E no seu lugar nasceram 4 chifres notáveis. Esse contraste, meus irmãos, já é uma lição para nós. Há aqui um contraste entre o prevalecimento, o caráter terrível, aparentemente irresistível dos reinos do mundo, mas ao mesmo tempo mostra a sua natureza frágil e instável. Os reinos desse mundo são assim. Aos olhos humanos eles parecem grandes conquistas. E quando eles estão no auge, são quebrados sem o auxílio de mãos. Apesar da sua terrível aparência e poder, aquele chifre foi quebrado. Não houve outro animal. Não houve guerra para quebrar aquele chifre. Ele simplesmente quebrou. E ele quebrou quando estava mais forte. O que significa isso? Por mais fortes que sejam os reinos deste mundo, eles são frágeis e instáveis e serão quebrados no momento em que o Senhor Deus determinou. É exatamente isto que acontece. Ele é quebrado sem luta. E sabe como é exata essa visão que Daniel recebe? Lembra? Ele estava no 3º ano de Belsazar. Então, a Babilônia ainda estava de pé. Mas ele está vendo uma luta que vai ocorrer só 200 anos à frente dele. Porque a Pérsia ainda iria dominar a Babilônia. E ele está vendo já a luta de conquista de Alexandre sobre Dario III, que então era o rei da Pérsia. Então ele está vendo um evento que vai acontecer 200 anos depois daquele momento. Como eu falei, nós estamos ali por volta de 550, esse evento vai ocorrer em 331. Então nós temos aí 200 anos. E sabe uma coisa espantosa? O chifre foi quebrado sem guerra, no auge da sua força. Pois bem, Alexandre assume mais ou menos em 336 com a morte do seu pai Filipe. Em 331 ele vence Dario. Várias batalhas, na verdade, ele trava com Dario e Dario vai fugindo e os exércitos persas vão sendo cada vez mais dizimados. Até que Dario é morto, inclusive não na guerra, mas por um dos seus sátrapas, a traição o mata. E Alexandre assume o reino, então, sobre a Média e a Pérsia. E aí ele realiza todas aquelas conquistas que eu já falei, mas em 323. Ele assume mais ou menos o reino em 336. Em 323, após 13 anos de conquista, Alexandre Magno morre no auge do seu reinado, quando ainda estava se preparando para conquistar a Península Árabe. De quê? Provavelmente de uma enfermidade. A história mostra que ele agonizou por cerca de 2 semanas e morreu aos 33 anos. Não se sabe a causa. Ninguém derrotou Alexandre. Ele simplesmente adoeceu e morreu. Há quem diga que foi envenenamento, mas é improvável, porque 2 semanas os venenos geralmente demoravam menos tempo para matar. Mas de qualquer forma ele agonizou e simplesmente morreu no auge da sua força. Deus na história disse, até aqui será o teu poder. Deus quebrou o chifre. Essa que é a verdade. Aos 33 anos, e no seu túmulo, dizem os historiadores, estava escrito, na lápide do seu túmulo, este túmulo basta a quem o mundo não bastou. Este túmulo basta a quem o mundo não bastou. Mas diz a palavra de Deus que no lugar daquele chifre nascem 4 outros. E esta é uma referência aos 4 generais que assumiram depois que Alexandre morreu. São os generais Licímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. São os 4 chifres do verso 8. Quando eles assumiram, o herdeiro natural do trono era o irmão de Alexandre, Filipe Arrideu. Mas Filipe Arrideu era um doente mental. E aí ele foi posto como rei, mas sob a regência desses 4 generais. E uma das esposas de Alexandre, aquela história do filme lá, que ele era homossexual, cuidado com as ficções, porque sempre tem um grupo querendo levar mais um para a Irmandade. Mas ele tinha 3 mulheres e várias concubinas, só para você saber. E uma das mulheres ficou grávida.
Mas o filho, obviamente, ainda iria nascer, e eles tinham que esperar crescer, pelo menos até os 14 ou 15 anos, para que assumisse o reinado. Então ele ficou sob a regência desses 4 generais. Mas os generais, espertos, obviamente, começaram a se encantar com o poder, quando Alexandre IV, esse herdeiro, assumiu 14 anos, completou 14 anos, eles mataram tanto Alexandre IV quanto Filipe Ardeu. E eles então passaram a disputar o poder entre si. São esses 4 chifres aí do verso 8. E esse é o período conhecido como o período helenístico, quando a cultura grega, que foi iniciada por Filipe, na verdade, por Filipe II, e espalhada por Alexandre, ela se espraia pelo mundo através dos 4 generais. Eles vão procurar helenizar o mundo. E deles vão se destacar 2 dinastias. A dos Ptolomeus, que eram de linha egípcia, e a dos Seleucidas, que eram de linha síria. E destes últimos, Antíoco IV, que subiu ao trono em 175, ele é o rei representado pelo chifre pequeno, aqui observe aí. Dos 4 exércitos, ou dos 4 chifres, diz a Bíblia, que no verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, de um daqueles 4 chifres. Antíoco Epifânio era descendente da dinastia Seleucida. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então aqui nós vamos falar agora do chifre pequeno, né? Ele então vê os 2 animais, o segundo animal com chifre que se quebra na sua força, nascem 4 chifres, e desse se destaca um chifre pequeno. E o primeiro fato a observar, agora falando desse chifre pequeno, que é o assunto principal aqui, é um certo paralelo existente entre esse chifre pequeno do capítulo 8 e o do capítulo 7, verso 8. Você lembra aquele 4º animal terrível, indescritível, que Daniel não pode assemelhar a nenhum outro? Ele tem 10 chifres. E desses 10 chifres surge um chifre pequeno. Por um lado, temos que ter calma, porque há uma certa semelhança no seguinte sentido: ambos se oporão ao povo santo. E ambos prevalecerão contra ele. Contudo, há algumas diferenças entre eles. A primeira delas é que, enquanto o chifre pequeno do capítulo 7 tem sua origem, de alguma maneira, nos 10 chifres do reino, representado pelo 4º animal, que é Roma, este do capítulo 8 sai dos 4 chifres procedentes do equivalente ao 3º animal, que é a Grécia. Porque o bode do capítulo 8 equivale ao leopardo do capítulo 7. Então, ambos representam a Grécia. Portanto, nós estamos falando exatamente da mesma pessoa, mas de pessoas que têm um caráter semelhante. Ele saiu, então, das 4 divisões do Império Grego. Então, o chifre pequeno, um segundo ponto a observar, é que o chifre pequeno do capítulo 7, ele é descrito como sendo um rei cujo domínio é de proporção maior. Observe que o capítulo 7, verso 20, diz que esse rei é mais robusto do que os seus companheiros. O verso 23 do capítulo 7 diz que ele devorará toda a terra, o seu domínio se estabelece sobre toda a terra. Aquele capítulo 7, como nós vimos na semana passada, trata do anticristo, daquele homem da iniquidade final. Mas o chifre pequeno do capítulo 8 se levanta contra os 4 reinos saídos, se levanta dos 4 reinos saídos da Grécia, mas não com força igual. Veja o verso 22 do capítulo 8. Ele não tem força igual a que tinha o primeiro chifre. Não é isso que diz aí? O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então esse chifre, no entanto, diz a visão, ele se torna, aí no verso 10, observe o verso 10, que esse chifre se torna muito forte, mas apenas em 3 direções, observe. Ele se torna forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Aqui temos um encaixe perfeito na pessoa de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele acabou dominando a dinastia ptolomaica, ele acabou, num certo momento, usurpando aquela região que cabia a Ptolomeu, que é o Egito, aqui é o sul. O oriente é a Armênia e a Índia, também ele chegou a ter domínio ali. E para a terra gloriosa, que na verdade é Jerusalém. Então, seu domínio está no Egito, na terra da Palestina, que era antes domínio do Egito, e também para Jerusalém. É dito nos versos 10 e 11, observe, que ele cresceu até atingir os exércitos dos céus, e das estrelas lançou por terra e os pisou. Eu sei que você pode associar isso a
Apocalipse 12, quando fala do dragão, que lança a terça parte das estrelas, sim, existe uma relação, mas não são exatamente a mesma pessoa. É o mesmo poder em andamento. Mas o que nós temos aqui nessa figura do exército dos céus, das estrelas, provavelmente é um paralelismo, porque exército dos céus equivale a estrelas. Pois em outras passagens, uma expressão é utilizada para referir-se a outra. A Bíblia fala em Deuteronômio 17:3, nós não temos tempo de ver aqui, mas para quem está anotando, Deuteronômio 17:3, Jeremias capítulo 8, verso 2, Sofonias capítulo 1, verso 5, nessas últimas duas passagens, uma repreensão do Senhor, porque Israel adorava o exército dos céus, referindo-se às estrelas. E este é um provável simbolismo, queridos, na verdade, para a reivindicação de igualdade com Deus. Quando está dizendo que ele cresceu até atingir o exército dos céus, não é literal, ele está tendo uma visão, mas isto significa uma reivindicação de igualdade com Deus. E Antíoco tem esse nome Epifânio, porque a palavra epifânio, epifania, significa revelação, manifestação, uma manifestação divina. Antíoco Epifânio se dizia, ele ficou tão megalomaníaco, ele se ensoberbeceu tanto. Na verdade, os reis, eles gostavam de se sentir e se achar deuses, né? Se chamavam deuses, muitos desses reis. E Antíoco Epifânio, essa palavra Epifânio significa Deus manifestado. A palavra Epifânio significa manifestado, subentendendo Deus manifestado, Deus revelado. Então, aqui está falando da sua megalomania e do seu desejo de se igualar a Deus. E apesar de não ter tido a grandeza de um Alexandre, o ego de Antíoco era tão grande quanto. Contudo, há um significado secundário e complementar para o termo estrelas aqui. Porque estrelas pode se referir também a reis terrenos. Em Isaías 24, 21, os dois termos, estrelas e reis, são colocados em paralelo. Então, em sua sede de atingir os céus, Antíoco procurou estender o seu domínio sobre reis rivais, e Daniel acrescenta que esse chifre engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Observe o verso 11. Ele diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e deste príncipe ele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. Este príncipe do exército tem um santuário, e tem um sistema de sacrifício. Então ele está se referindo a Deus, na verdade. E aqui uma aplicação pessoal, interpretação pessoal minha, está falando de Deus, mas especialmente Deus o Filho. Porque nenhum príncipe em Jerusalém tinha um santuário para chamar de seu. Aqui se refere ao próprio Deus. Está dizendo que ele se levantou contra o próprio Deus. É isto que ele está dizendo. E nós, obviamente, não precisamos nos arriscar a interpretar tantos detalhes, mas as expressões claramente se referem ao ataque de Antíoco ao templo e ao culto judaicos. O príncipe tem um santuário, referência ao templo, portanto o termo se refere ao próprio Deus que é afrontado por Antíoco. Verso 25 diz: grande por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, não satisfeito com suas conquistas, esse tipo do anticristo desafiou o próprio príncipe, o próprio Deus, tanto das estrelas como dos monarcas, o seu Criador e Deus, através de um ataque sacrílego ao templo. E conforme a interpretação dada por Gabriel nos versos 15 a 25, nós devemos entender a expressão como incluindo a perseguição contra os judeus e o massacre daqueles que resistiram ao projeto de helenização promovido por Antíoco, os macabeus especialmente. Dois livros que não são inspirados, mas são de grande importância histórica, são os livros de 1º e 2º Macabeus. Eles não se encontram na nossa Bíblia porque não são inspirados, não fazem parte do cânon, mas eles se encontram na Bíblia católica, eles foram escritos no período interbíblico. E eles contam esta história. Trata-se aqui, portanto, meus irmãos, dos crimes de Antíoco contra o povo de Deus no período interbíblico. Então a visão já se avançou mais de 200 anos. Esse tirano antirreino realizou com sucesso as atrocidades
por causa das transgressões, é um outro dado importante. Observe o verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. O que quer dizer isto? Isto significa que o que Antíoco fez, ele o fez por determinação de Deus para juízo sobre a apostasia que se instalou em Israel naquele período. É a mesma coisa que aconteceu no capítulo 1, verso 2, lembra? Quando Daniel vai para a Babilônia e diz, o Senhor entregou a Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Então, quando diz que é por causa das transgressões, está dizendo, o povo de Israel atingiu um nível de apostasia que Deus enviou Antíoco Epifânio. Isto significa que o que fez, embora o tenha feito em sua maldade e arrogância blasfemas, fazia parte do juízo de Deus sobre o seu povo. Isso fica muito claro, eu quero que você olhe aí, isso fica muito claro nos versículos posteriores, no versículo 18, ou melhor, no versículo 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira de Deus. O verso 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Essa frase, quando os prevaricadores acabarem, o prevaricador é aquele que omite a obediência à lei, deixa de obedecer à lei. A expressão, na verdade, é mais ou menos equivalente àquela de encher a medida da ira. Quando enchesse a medida da ira de Deus, das transgressões do seu povo, ele vai enviar perseguição contra o seu povo. Queridos, isso aqui é muito importante. Por mais que nós nos levantemos contra qualquer oposição ao reino de Deus, se for da vontade de Deus para disciplinar o seu povo, ele pode levantar uma dura perseguição, ainda que aqueles que perseguem o seu povo sejam culpados, porque o fazem na maldade do seu coração. E é uma situação tão atroz, que veja o verso 13 e 14, aquele horrível estado de coisas leva um dos anjos a perguntar ao outro, 13 e 14, até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? É a mesma expressão semelhante à abominável da desolação, do capítulo 24 de Mateus, que Jesus menciona. Até quando durará a visão do sacrifício diário? Porque ele fez acabar. Observa, no verso 12 diz que ele cessou o sacrifício diário. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando? Essa pergunta, queridos, é para enfatizar o momento horrível vivido pelo povo de Deus. Essa é a pergunta que surge sempre que os filhos do reino são alvo de especial crueldade. Lá em Apocalipse capítulo 6, verso 10, João vê a alma daqueles que morreram por causa do testemunho da palavra, e eles dizem, até quando, Senhor, não vingarás o sangue dos teus servos? Está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 10. E a resposta é, até 2.300 tardes e manhãs. Devemos lembrar que os números em Daniel são simbólicos. Embora eles tenham uma certa exatidão aqui. Ele está falando de 3 anos e meio. Mas o número de anos é muito mais importante pela sua simbologia. 3 anos e meio é a metade de 7. E 7 na cultura hebraica simboliza a perfeição. O que ele está dizendo não vai durar um tempo completo. No auge dessa perseguição, ela será debelada pelo Senhor Deus. Mas, se nós quisermos dar uma certa exatidão, Antíoco Epifânio perseguiu os judeus entre 171 e 165 a.C. E nos últimos 3 anos e meio, coincidentemente, ele realizou sacrifícios pagãos no templo. E foi quando houve a revolta aos Macabeus, que foi uma reação a revolta dos Macabeus foi uma reação a esta profanação. E Antíoco, na verdade, foi morto sem o auxílio de mãos, como ainda veremos. Mas quando ele fala 2.300 tardes e manhãs, o que dá no cálculo aí 3 anos e meio, ele está dizendo, não vai durar infinitamente. Pelo contrário, vai
acabar quando menos se espera. É isto que significa. Ponto. Ir além daqui é se entregar a interpretações fantasiosas. Isto equivale exatamente àquilo que a Bíblia fala de 1260 dias, lá em Apocalipse. É sempre o meio de Sete, o meio da perfeição, a perseguição dele, no seu auge, será debelada pelo Senhor Deus. E aí nós temos então, a partir do verso 15, a interpretação. Nós já vimos grande parte dessa interpretação, nós vamos usar ter apenas alguns detalhes. Olha só o que Daniel vê a partir do verso 15. Ele estava tentando entender a visão, e ele diz que se apresentou diante dele com uma aparência de homem. O que ele está dizendo é que não era um ser humano de verdade, mas tinha forma de um ser humano. Então está tratando aí de um anjo, e este anjo é quem tem incumbência, veja os versos 15 a 18, de interpretar a visão. Uma voz como de homem diz: Gabriel, dá a entender a este a visão. E ele avisa que a visão é a respeito do tempo do fim, verso 19. Expressão que nós devemos entender como tendo um duplo sentido. Ele está falando que, de alguma maneira, aquela visão antecipa o fim dos tempos dos quais Daniel faz parte. Na verdade, o fim aqui é o fim da velha aliança e o início da nova era messiânica, com a vinda do Messias, que viria durante aquele quarto reino de Roma, lembra? Nós vimos no capítulo 7. Mas também pode significar o fim de todas as coisas, do qual aqueles acontecimentos eram uma antecipação. Pois quando o Senhor Jesus fala da tribulação que haveria de vir sobre a sua geração, em Mateus 24:15, ele faz menção sobre isso. Ele diz: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Ora, o abominável da desolação é Antíoco Epifânio. Como eles veriam de novo esse abominável da desolação? Jesus, no seu caso, está se referindo primeiro a Tito Vespasiano, que haveria de também, à semelhança de Antíoco, invadir o templo e destruir o templo. Ele também é uma manifestação do mistério da iniquidade. E ele também aponta para o homem da iniquidade final. Então o que nós temos é uma superposição de eventos que estão interrelacionados, sendo um a prefiguração do outro. Então ele, no verso 20 e 21, observe aí, ele interpreta que a briga entre aqueles animais é a briga entre os grandes reis, os reis da Média e da Pérsia, é uma alusão a todos os reis que dominaram este império, e a menção no singular ao rei da Grécia é uma referência a Alexandre, como nós vimos. Mas aí o verso 23 e 24 faz uma menção àquele chifre pequeno. Ele diz que no final do seu reinado, observe, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadora. E aí ele faz alguns acréscimos aqui sobre este rei. Nós já vimos que ele se levanta contra Deus, mas aqui ele detalha algumas coisas. Quando ele fala de feroz catadora, ele está falando, catadura é o semblante, é o aspecto do rosto. Um rei de semblante duro, feroz, terrível, ameaçador. É isso que significa de feroz catadura. Antíoco era famoso pela sua crueldade, pela sua inflexibilidade, pela sua insolência. Diz também, veja aí o verso 23, que ele é especialista em intrigas. Antíoco conseguiu um feito importante. Nem todos os judeus eram contrários a ele. Um grupo dos judeus, um partido dos judeus, resolveu apoiar Antíoco contra Ptolomeu. E o outro partido apoiava Ptolomeu. Quando ele conseguiu o que queria, ele se voltou contra todos os judeus. Ele seduziu politicamente parte dos judeus, mestre de intrigas. E ele depois traiu os judeus. Diz aí que o seu poder, no entanto, não vinha da sua própria força. Mas olha o que ele fez. Ele causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia e nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, destruirá muitos dos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos. Só mais algumas coisas importantes sobre Antíoco Epifânio. Logo que ele assumiu, ele logo invadiu o templo. E durante os períodos de perseguição,
ele tinha manias de grandeza. Ele mandou cunhar numa das moedas do seu reino uma efígie de um lado com seu nome, do outro lado estava escrito Antíoco, o Deus manifestado, o Deus da vitória, alguma coisa desse tipo. Por isso Epifânio, Antíoco, o Deus manifestado, o Senhor da vitória. Ele se dizia Deus. Não satisfeito com isso, para garantir, e eu quero que você preste bem atenção. Aqui nós temos um paralelo, não só com o anticristo, mas com nossas épocas, nosso tempo. Diz que ele no verso 24, prosperará em tudo que lhe aprouver. Fará prosperar o engano, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Ele vai fazer cessar o sacrifício. Antíoco Epifânio, ele executou tão forte perseguição contra os judeus, ele proibiu a leitura da lei. Nenhum rei antes dele tinha feito isso. Nem Nabucodonosor, nem Ciro, nem Nabonido, nem Belsazar, nem Dario, nenhum dos Darios. Ele proibiu a leitura da lei. Qualquer judeu que fosse achado com uma cópia da lei seria morto. Ele proibiu o sacrifício. Ele entrou no templo e ele ali consagrou o templo ao deus Júpiter. Ele fez do templo sagrado um templo a Júpiter. Ele sacrificou porcos que eram considerados imundos pelos judeus e ele espalhava o sangue e as fezes dos porcos pelo templo, profanando o templo. Ele obrigava os judeus a comerem aquela carne do porco. E aqueles que não queriam comer, ele matava. Ele criminalizou a fé judaica. Ele quis implantar uma religião teocrática e estatal, de adoração a si mesmo. Ele proibiu a palavra de Deus e quis estabelecer novas leis. Tudo isso, sabe o que? Em nome da cultura helênica, em nome da modernização do mundo, em nome do advento de uma moralidade supostamente superior. Ele fez tudo isso, mas a Bíblia diz que ele será quebrado sem esforço de mãos. Antíoco morreu agonizando de uma enfermidade também desconhecida. Simplesmente agonizou e morreu. Deus está dizendo, por mais feroz que seja a perseguição, aquele que persegue o povo de Deus será quebrado de repente. Tudo isto, queridos, aponta para aquele levante final. Talvez nenhum outro personagem na história se configurou numa encarnação tão marcante do anticristo. Sabe, Antíoco não teve um reino muito grande. Ele não entra para a história como um grande rei. Mas a grande importância histórica de Antíoco é que, como nenhum outro, ele se opôs ao povo de Deus. Ele pôs fim ao sacrifício. Ele acabou com o sistema de sacrifício do templo. Ele proibia a leitura da lei. Ele mudou a lei. Ele impedia o povo de adorar a Deus e obrigava o povo judeu a comer coisas que a lei proibia, a lei cerimonial. Nesse sentido, é que ele é chamado de abominável da desolação, o homem da abominação desoladora. Ele é uma manifestação do mistério da iniquidade, que segundo Paulo já operava. Ele é um dos muitos anticristos que antecederão aquele final. Mas eu quero que você entenda uma coisa. É que ele seduziu, veja o verso 25, com sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Sabe o que significa? Ele seduziu alguns, não se engane. O anticristo, ou aqueles que se opõem ao reino de Deus, nem sempre se manifestam claramente como inimigos do povo de Deus. Eles oferecem alianças. Eles procuram mudar por dentro a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Estes dias, meus irmãos, e aqui já avançando para a aplicação, eu vi um vídeo, já tem de muito tempo, de um pastor. Ele é um pastor de uma denominação liberal. Inclusive chama-se presbiteriana, mas não pertence à IPB. E ele estava falando, juntamente com um deputado famoso, inimigo dos cristãos, dizendo, olha, se você quiser destruir, você tem que implantar um novo cristianismo. Porque essa porcaria dessa palavra aqui, eles não vão deixar. Você tem que pegar essa palavra e mudar a interpretação dela. Você tem que implantar um tipo de religião, você tem que mudar por dentro, porque o crente de verdade, ele não vai deixar de ser crente. Uma professora não deixa de ser crente na escola, se você não implantar e mudar a interpretação. É um pastor. Claro que é um pastor do diabo, que não considera a Bíblia como padrão de fé e de prática, mas a usa apenas para distorcer a palavra de Deus. O mistério da iniquidade já opera. Grandes forças políticas no mundo já atuam contra a fé cristã. Nós já temos visto que há um movimento em mandamento para destruir a moral judaico-cristã, a família judaico-cristã, os valores judaico-cristãos. Isto está muito claro e está escancarado. E já foram cooptadas as grandes organizações, a ONU, a Comissão de Direitos Humanos, as grandes corporações como o FMI, mercado como a Europa, as nações da Europa, a União Europeia. Nós falamos sobre isto, tem um irmão entre nós que é do Paraguai, o governo do Paraguai se colocou contrário à ideologia de gênero e já sofre sanções do FMI, da União Europeia e do Banco Mundial. E sabe o que é pior? É que o povo de Deus no Brasil fica brincando de prosperidade. O povo no Brasil fica indo para a igreja para buscar a vitória que Deus tem para mim. O povo no Brasil acha que Deus está à sua disposição, tem assumido uma moral frouxa, tem transformado os cultos em diversão, não tem robustecido a sua fé. Quando vier a perseguição, vai haver uma grande apostasia. Porque a fé tem se enfraquecido por um falso evangelho, um evangelho mágico, feiticeiro, um evangelho de prosperidade. Não se espantem se um dia em nosso país a fé cristã for criminalizada. Ou você pensa que nós somos melhores do que os milhares de cristãos que morrem no Oriente Médio? Do que os cristãos norte-coreanos que estão torturados, que estão na prisão? Ou você acha que nós somos melhores do que as mulheres que apanham dos seus maridos porque se convertem lá em Moçambique? Nós estamos muitas vezes brincando de Deus, pisando o favo de mel. E talvez seja necessário que Deus levante uma perseguição para acordar a sua igreja. Irmãos, eu termino dizendo que todo tirano ou tiranete produzido no crisol da história mundial, especialmente quando persegue o povo de Deus e que procura conquistar e manter-se no poder ao preço das atrocidades, é uma espécie de encarnação, de pequena amostra do anticristo, pois ele traz em si o mistério da iniquidade. Então nós temos vários que podem ser colocados nessa posição. Nós podemos mencionar vários deles. Nós podemos mencionar Hitler, nós podemos mencionar Stalin, Lenin, que são idolatrados por muitos políticos no Brasil. Nós podemos pegar todos os ditadores que tentaram aplicar o marxismo e que mataram 100 milhões de pessoas. E outros ditadores de direita também, que mataram alguns milhares.
mas especialmente aqueles que perseguiram o povo de Deus. A Rússia comunista foi um dos maiores perseguidores do povo de Deus. Muita gente morreu, foi torturada por sua fé. Na China, existe ainda perseguição. No mundo islâmico, existe perseguição dos cristãos. Nós não somos melhores do que eles. Pode ser que Deus lhes dê tempo de liberdade e nos traga perseguição. E quando isso se levantar, a pergunta é, estaríamos preparados? Nossos filhos estão preparados? Há 200 milhões de anos, há 200 milhões de cristãos perseguidos no mundo hoje. Você sabia? 200 milhões. Milhares morrem todos os anos sem ter nenhum destaque na grande mídia. Os cristãos são hoje o segmento mais perseguido do mundo, mas os direitos humanos não se importam com isso, porque isso não faz parte da sua agenda ideológica. E às vezes nós também não nos importamos. Em último lugar, queridos, os atuais tiranos e as forças poderosas que atuam no mundo hoje, os blocos hegemônicos, para usar um jargão gramsciano, não estão menos nas mãos de Deus do que os antigos impérios. Seja o bloco muçulmano, seja a Rússia, seja a China, Estados Unidos, União Europeia, tudo continua sob o controle do Deus do reino. E quando eles oprimem os filhos do Altíssimo, isto faz parte do juízo temporal de Deus sobre os pecados do seu povo. Cabe aqui relembrarmos os motivos pelos quais Deus entrega o seu povo ao poder das trevas, para executar juízo pela desobediência da quebra da aliança, para conduzi-lo ao abandono do pecado, para que sejam testemunhas no meio dos seus inimigos e glorifiquem a Deus no meio da perseguição. E por fim, nós não podemos redimir o mundo. Nós não vamos redimir a história. Ela não será redimida por meio de qualquer movimento político e ideológico, mesmo que alegadamente fundamentado em princípios e valores cristãos. Aliás, qualquer visão de mundo que se diga cristã jamais vai eleger qualquer ideologia de direita ou de esquerda ou estratégia política e social para redimir o mundo. Os reinos do mundo serão subjugados sem o auxílio de mãos. A história será redimida por uma ação divina, sobrenatural e instantânea. O povo eleito será vindicado e a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, num abrir e fechar de olhos. O Filho do Homem virá assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Essa visão deve nos livrar de nos apegar a qualquer homem como salvador da pátria. Cuidado. Cuidado. Não se apegue a nenhum salvador da pátria no Brasil. Seja ele de direita, de esquerda ou de centro. A grande lição deste texto pode ser resumida no Salmo 146, versículos 3 a 10, com o qual eu termino. Lá está escrito, não confieis nos príncipes, nem nos filhos de Adão, traduzindo aqui do hebraico, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, como tornou Alexandre, como tornou Antíoco Epifânio. E neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Amém.